Você mandou a mensagem há 3 horas. Viu que foi entregue. Viu que foi lida. E nada. O celular está ao seu lado, desbloqueado, a tela acendendo a cada notificação inútil. Uma propaganda, um e-mail automático, qualquer coisa menos a única resposta que você espera. Você sabe que a pessoa está online porque acabou de postar um story. Então o problema não é disponibilidade. O problema é você. Ou não? Tem algo perverso nesse silêncio. Se fosse uma briga, você teria algo contra o que se defender. Palavras gritadas têm forma, ocupam espaço, podem ser respondidas. Mas o vazio? O vazio não dá essa chance. Ele apenas existe, pesado, enquanto você fabrica 1000 interpretações diferentes para preencher o buraco. Cada minuto que passa, sua mente constrói uma narrativa mais catastrófica. Eu disse algo errado. Ela me odeia. Acabou. Nunca importei de verdade. A ausência de uma resposta não é neutra. É uma presença. Uma presença esmagadora que ocupa cada espaço do seu peito, que transforma 5 minutos em 5 horas, que te faz reler a última conversa procurando o exato momento em que você estragou tudo. E a pior parte? Você não tem certeza de que estragou, mas também não tem certeza de que não estragou. Sabe o que acontece quando você discute com alguém? Você fica irritado, magoado, talvez com raiva, mas você está engajado, há uma relação acontecendo, mesmo que tóxica naquele momento. O conflito confirma que vocês ainda importam um para o outro o suficiente para brigar. Mas o silêncio sussurra outra coisa. Ele diz: você não vale nem o esforço de uma resposta. E é exatamente isso que corrói por dentro. Você já percebeu como consegue esquecer rapidamente uma briga, mas não consegue esquecer aquela vez que alguém te ignorou? A discussão acaba, vocês fazem as pazes, a vida segue. Mas o ghosting, o silêncio deliberado, aquilo fica. Fica como uma pergunta sem resposta. Um arquivo aberto no fundo da sua mente que nunca foi fechado. Porque brigar é humano. Ignorar é descartar. Agora pensa. Quantas vezes você já escolheu sumir em vez de conversar? Quantas vezes preferiu deixar alguém no vácuo porque responder parecia trabalhoso demais, confrontador demais, emocional demais? A gente faz isso também. E talvez seja exatamente por isso que dói tanto quando fazem com a gente. Porque no fundo, você sabe o que aquele silêncio significa. Você já esteve do outro lado. Por que a ausência de uma resposta tem mais poder sobre você do que palavras raivosas? Porque seu cérebro prefere ser xingado a ser ignorado. O cérebro humano foi programado para detectar ameaças. Não ameaças óbvias como um predador, mas ameaças sociais. E na hierarquia das ameaças sociais, ser excluído está no topo, porque historicamente exclusão significava morte. Se a tribo te expulsava, você não sobrevivia sozinho na savana. Então, quando alguém te ignora, não é dramático dizer que seu cérebro interpreta aquilo como perigo de vida, literalmente. Estudos de neuroimagem mostram que a dor da rejeição social ativa as mesmas áreas cerebrais que a dor física. Aquela angústia no peito quando você é deixado no vácuo não é metáfora, é seu corpo gritando: fomos abandonados, estamos em perigo. Mas tem algo pior. O silêncio ativa o que a psicologia chama de intolerância à incerteza. Seu cérebro odeia não saber. Prefere uma resposta ruim à resposta nenhuma. Porque com informação, mesmo que negativa, você pode agir, pode se defender, pode argumentar, pode processar e seguir em frente. Mas na ausência de dados, seu cérebro entra em modo de hipervigilância. É o mesmo mecanismo que te faz acordar às 3 da manhã repassando conversas. Seu sistema nervoso não consegue descansar enquanto há uma ameaça não resolvida.
E o silêncio é a ameaça perfeita. Real o suficiente para te manter alerta, ambígua o suficiente para nunca ser totalmente processada. Isso explica por que você pode discutir ferozmente com alguém, dormir e no dia seguinte estar relativamente ok. O circuito do conflito fechou. Houve tensão, houve resolução, mesmo que temporária, o cérebro pode arquivar aquilo. Mas ser ignorado, aquilo fica aberto. Seu sistema límbico continua procurando por um fechamento que nunca vem. E tem outro componente brutal: o viés de negatividade. Na ausência de informação clara, seu cérebro preenche as lacunas com o pior cenário possível. Não é pessimismo, é evolução. Os ancestrais que subestimavam ameaças morreram. Os que superestimavam sobreviveram e passaram seus genes paranoicos para você. Então aquele silêncio de 2 horas vira "ela me odeia", em vez de "ela está ocupada". Porque assumir o pior te mantém preparado, te mantém vivo, pelo menos na lógica ancestral do seu cérebro reptiliano que não atualizou o software desde a Idade da Pedra. A ironia cruel. Muitas vezes a pessoa do outro lado nem está te punindo, está ocupada, cansada, processando suas próprias coisas. Mas você nunca vai saber disso, porque o silêncio não vem com legendas. E é exatamente essa ambiguidade que o torna uma arma psicológica tão eficiente. Aqui está o que ninguém te conta. O estrago do silêncio não fica contido naquele relacionamento específico, ele se espalha. Você começa a modificar seu comportamento, escreve mensagens mais curtas, mais neutras, evita demonstrar entusiasmo porque entusiasmo sem reciprocidade dói demais. Põe 3 pontos finais onde antes colocaria uma exclamação. Relê tudo 5 vezes antes de apertar enviar, calculando o risco de cada palavra. Você vira um estrategista de conversas casuais, e isso é exaustivo. E nos próximos relacionamentos, você leva o trauma. Quando a nova pessoa demora 20 minutos para responder, você já sente o aperto. Vai começar de novo. Você se pega testando, manda mensagem e espera. Quanto tempo demora? Quanto interesse existe de verdade? Seus relacionamentos futuros se tornam campos minados de hipervigilância, onde cada demora é um gatilho. Tem gente que desenvolve o que eu chamo de fome de confirmação constante. Precisa de respostas rápidas, reações imediatas, provas frequentes de que ainda importa. Porque aquele silêncio do passado ensinou que amor que não é constantemente reafirmado pode desaparecer sem aviso. É um tipo de ansiedade relacional crônica. Você nunca relaxa completamente. Outros fazem o oposto. Viram os mestres do distanciamento emocional. Se eu não me importar tanto, não vai doer quando sumirem. Então você para de mandar mensagem primeiro. Para de se expor. Constrói uma fortaleza de indiferença simulada, onde antes havia vulnerabilidade. E talvez você não seja mais ignorado, mas também não é mais conhecido, porque ninguém consegue te alcançar através das paredes que você ergueu. O paradoxo assassino é esse. Na infância, quando alguém te dava o tratamento silencioso, você aprendeu a ser hipervigilante para sobreviver emocionalmente. Ler sinais, antecipar abandono, minimizar-se para não incomodar. Essas estratégias te salvaram quando você era pequeno e dependente. Mas agora elas te impedem de construir conexões reais. Você sabe que algo está errado quando percebe que não consegue mais ter conversas espontâneas. Tudo é calculado, tudo é testado. Você transformou intimidade em gerenciamento de riscos. E pior, você normaliza isso. É só ser realista, você diz. É só não criar expectativas. Mas não é realismo. É autopreservação disfarçada de sabedoria. É você garantindo que nunca mais vai sentir aquela dor específica de ser deixado no vácuo, ao custo de nunca mais sentir muita coisa. E a pessoa que te ignorou há 2 anos, provavelmente nem lembra, seguiu em frente. Mas você carrega aquilo, porque o silêncio não precisa ser longo para deixar cicatriz.
precisa só ser inesperado. A primeira coisa que você precisa entender: você não vai superar completamente a sensibilidade ao silêncio. Não deveria. Querer conexão, querer resposta, querer ser visto, isso não é fraqueza, é humanidade funcional. O problema não é sentir, é o que você faz com o que sente. Aqui está uma prática contraintuitiva. Quando alguém não responde, você vai narrar uma história, sempre. Seu cérebro vai preencher aquele vazio com alguma interpretação. A pergunta não é "vou interpretar?", é "qual interpretação vou escolher conscientemente?". Então experimente isso. Crie 3 narrativas diferentes para o mesmo silêncio. Uma catastrófica, uma neutra, uma generosa. Escreva literalmente: ele não respondeu porque me odeia. Ele não respondeu porque está ocupado. Ele não respondeu porque está lidando com algo pesado e não tem energia agora. Nenhuma é mais verdadeira que a outra até você ter dados reais, mas esse exercício quebra o domínio automático da narrativa catastrófica. Você percebe que está escolhendo sofrer antecipadamente. Não é positividade tóxica, é reconhecer que você tem mais controle sobre sua interpretação do que pensava. Segunda prática: pare de terceirizar sua regulação emocional. Quando você precisa daquela resposta para se sentir ok, você deu seu equilíbrio emocional de presente para outra pessoa. E ninguém deveria ter esse poder sobre você, nem as pessoas que você ama. Toda vez que sentir aquela urgência de checagem, pause, respire, pergunte: o que eu preciso de mim mesmo agora? Às vezes é validação, às vezes é distração. Às vezes é simplesmente lembrar que você existe independente da confirmação externa. Isso não significa fingir que não te afeta, significa reconhecer que entre o estímulo, o silêncio, e sua resposta, o colapso emocional, existe um espaço. E nesse espaço mora sua liberdade. Você pode sentir apontada, reconhecer o medo de abandono e ainda assim escolher não alimentar o monstro com mais ansiedade. Pode escolher fazer outra coisa enquanto espera. Viver, sabe? Como vivíamos antes dos smartphones tornarem a expectativa de resposta instantânea a norma social. Tem uma citação da psicóloga Harriet Lerner que resume tudo. Ansiedade é medo sem um objeto específico. Quando você fica no vácuo, sua ansiedade dispara porque não tem contra o que lutar. Então você precisa criar o objeto. E o objeto é você. Você pergunta: posso tolerar essa incerteza por mais 1 hora sem criar catástrofes? Geralmente pode. Mas tem algo que precisa ser dito. Nem todo silêncio merece sua tolerância infinita. Se você percebe um padrão, se a pessoa sistematicamente desaparece quando as coisas ficam difíceis, se o silêncio é claramente manipulativo, você não precisa de mais autocontrole, você precisa de limites. E olha, vai ser desconfortável. Alguns relacionamentos não vão sobreviver à sua decisão de não mais aceitar silêncio como forma de comunicação. Você vai ter que ter conversas difíceis. Quando você desaparece sem avisar, eu fico ansioso. Precisamos que a gente tenha um combinado básico de comunicação. Gente emocionalmente madura vai entender. Gente que usa silêncio como controle vai te chamar de exigente, carente, problemático. Ótimo, você acabou de descobrir quem merece estar perto. Tem gente que vai dizer que você está pedindo demais, que todo mundo tem direito ao próprio tempo. E sim, tem, mas você também tem direito de não querer relacionamentos onde precisa adivinhar se ainda existe ou não. Compatibilidade emocional inclui compatibilidade de comunicação. Se para você silêncio é rejeição e para outra pessoa silêncio é só processamento interno, alguém vai ter que ceder. Ou vocês encontram um meio termo, ou você descobre que esse relacionamento custa mais do que vale. Porque no final, a pergunta não é como eu paro de me importar com silêncio, é como eu construo relacionamentos onde silêncio não é arma. E a resposta começa com você parando de aceitar migalhas de atenção como se fossem banquete. Começa com você reconhecendo que sua necessidade de comunicação clara não é defeito, é requisito.
Você merece respostas. Ou, no mínimo, merece gente que te avise quando não puder responder. Merece gente que entenda que te deixar no vácuo não é neutralidade, é crueldade disfarçada de "eu só estava ocupado". Não é pedir demais, é pedir o básico. E quem faz você sentir que o básico é exigência, está dizendo exatamente o quanto você importa.